O papo hoje, mais uma vez, é sobre futebol e eu estou trazendo aqui pessoas que eu admiro, pessoas que, para mim, têm um grande conhecimento, têm uma grande vivência no futebol e sempre partindo de um viés de complexidade, porque não tem certo ou errado no futebol e até o feio, o bonito é relativo, depende de interpretação, depende de ponto de vista, de vivências do mundo, enfim. Então, trazendo vários pontos diferentes, eu acredito que a discussão fica rica, a discussão fica sempre complexa, que eu sempre entendo o jogo dessa maneira. Então, por isso que hoje o meu convidado é um ex-jogador, tem uma carreira já no futebol bem estabelecida, já como auxiliar, como técnico, e agora também partindo para a carreira de treinador. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito a oferecer no mundo do futebol, no mundo da bola. Então, meu convidado de hoje é Maurício Copertino, grande figura, grande profissional da bola. Maurício, que honra tê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o meu convite para a gente falar sobre futebol, fugindo um pouco ali daquela entrevista que a gente faz no dia a dia, quem ganhou, quem perdeu, contratação. Não, eu quero um papo bem conceitual, Maurício, porque eu sei que você é um cara que estuda, é um cara que se preparou bastante para estar onde você está, enfim. Então, Maurício, eu já te coloco a primeira provocação. Eu queria que você falasse para quem está acompanhando a gente qual que é o seu futebol ideal. Quais são os comportamentos, princípios, subprincípios de jogo de ataque, defesa, transições que a equipe ideal, treinada pelo Maurício Copertino, teria partindo do ideal? Maurício, sei que na prática é sempre muito diferente, mas eu acho que essa pergunta te possibilita colocar suas ideias para quem está acompanhando a gente. Maurício, obrigado mais uma vez por aceitar meu convite. Grande abraço. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. Você, é um grande prazer estar participando contigo aí. Sempre ouço você, sempre vejo os teus comentários, né? E realmente é um prazer estar falando com você. Isso aqui é um bate-papo, né? Não considero isso uma entrevista, com você é sempre um compartilhamento de ideias. Realmente, eu acho que é muito legal ter esse tipo de conversa, né? A gente não tem muita oportunidade quando se está trabalhando em falar conceitos, sobre princípios, sobre ideias de jogo. E eu acredito que essa é uma grande oportunidade, né? Quando a gente está de férias, a gente tem a oportunidade de estar falando sobre tudo isso, né? Eu acho que o técnico Maurício Copertino tem uma ideia muito objetiva em relação ao seu jogo de futebol, em relação ao seu time. Eu gosto muito da coisa muito objetiva, sabe? Lógico que a posse de bola hoje, a gente sabe que é legal, que é importante, a construção do jogo, você ter a posse de bola é sempre melhor, porque você corre menos, né? Você acaba desgastando o seu adversário, mas eu sou muito prático em relação a isso e eu gosto de conversar com meus jogadores, analisando a característica do meu time, pelas individualidades. Eu acho que dentro do futebol moderno hoje, quanto mais você tiver a objetividade de chegar ao gol, independente da forma que seja, eu acho que é uma forma realmente que eu penso o futebol, se vai ser construção de jogo apoiado, se vai ser uma bola direta, se vai ser um jogo de transição com um contra-ataque dentro dessa transição. Os objetivos e os princípios dentro da minha equipe vão ser variados, porque a gente vai trabalhar isso durante a semana. Só que a forma que o pessoal vai chegar, a alternativa nós temos que dar para eles os caminhos. E os jogadores é que tem que ter essa tomada de decisão, né? Então eu acho que dentro de um jogo de futebol, parte do princípio que a tomada de decisão é dos jogadores. Se ela vai ser num contra-ataque, se ela vai ser num jogo apoiado, se ela vai ser numa bola longa, aí a gente não tem como prever isso. É de acordo com as circunstâncias do jogo, com as circunstâncias do campo, né? Então envolve uma série de fatores aí que a gente tem que colocar também, até que o próprio momento da equipe, né? De repente o time está melhor situado na competição, está em primeiro, está em segundo, tem uma confiança maior. Se você está jogando perto do rebaixamento, é uma outra situação emocional dos jogadores. E às vezes eu não vejo muita gente falando sobre isso. O estado emocional dos jogadores pesa muito para as tomadas de decisões. Isso aí cai muito no sistema tático e nas suas ideias de jogo. Não, Maurício, perfeito. Esse é um ponto muito interessante, porque é claro que o que a gente vê em campo, dentro das quatro linhas, é reflexo de um todo que acontece no clube, né? Um clube estruturado, um clube que você citou, está brigando na parte de cima, ele tem um jeito de jogar. Um time que está lá embaixo lutando contra o rebaixamento, em que nada funciona, em que está numa guerra política, o contexto ele vai dizer muito sobre o que acontece dentro de campo. E aí eu te coloco uma outra questão, Maurício. Você jogou na década de 80 e 90,
que o futebol era outro, no Brasil e fora dele. Né? Hoje a gente tem outros conceitos, outra situação, tudo evoluiu e o futebol também. O ponto hoje, na sua opinião, Maurício, aqui no Brasil, está em princípios ofensivos. A gente hoje já tem, na parte defensiva, conceitos muito bem claros de marcação, cobertura, marcação mais zonal, né? Já é um conceito hoje que praticamente todo mundo usa aqui no Brasil, uma marcação por zona e não mais aquela individual. Eu vejo equipes, Série A e Série B, defendendo bem aqui no Brasil. Mas o próximo passo, para você, eu te coloco isso como pergunta, mesmo porque é uma coisa que eu tenho observado, o próximo passo seria a gente evoluir também em questões ofensivas, Maurício? Sem dúvida, Marcelo. Ótima pergunta. Realmente, a construção do jogo é muito mais difícil do que você destruir, né? Então, hoje a gente vê um jogo muito pragmático de todas as equipes na fase defensiva, né? As pessoas jogando, os times jogando muito bem organizados, com muita compactação das suas linhas, dos seus jogadores, né? Realmente está mais difícil hoje você entrar nas defesas das equipes. Isso você vê em todos os jogos, Série A, Série B, Série C. Tem muita gente praticando o mesmo sistema defensivo, né? Então, lógico que a parte de construção é sempre mais complexa, entre aspas, porque você precisa, além do seu trabalho, das suas ideias de trabalho, de treinamento, da individualidade do seu jogador, né? Principalmente. Você dá o caminho para ele e ele, com a sua capacidade, com o seu talento, ele desenvolve dentro do seu sistema. Mas, com certeza, eu acho que isso daí é uma situação que está no caminho. Eu acho que agora que todo mundo está percebendo, eu vejo um campeonato com muito mais times organizados na parte ofensiva e na parte defensiva. Eu acho que vocês mesmos, vocês estão percebendo que a parte tática já está influenciando muito o futebol brasileiro. Eu acho isso daí fundamental. E agora vai a capacidade de cada profissional, junto com seus jogadores, com o seu grupo de atletas e com o clube que você está nas mãos, poder desenvolver todas as ideias e, principalmente, não é só desenvolver, praticá-las, né? Desenvolvê-las nos trabalhos diários e chegar no jogo, praticá-las. Você vê realmente a construção, os jogos ofensivos, variações, com o nível de trabalho que você faz essa semana, e o jogador no talento, junto com todos esses caminhos que você dá, praticar e executar todas essas suas ideias. Claro, até porque, né, Maurício, o jogo de futebol, pela natureza dele, ele já apresenta inúmeros elementos em que é muito mais difícil atacar do que defender. O campo é grande, o alvo é pequeno, você tem um jogador que pode colocar as mãos na bola para evitar esse gol, o único jogador pode pegar com as mãos justamente para isso, para o gol ser uma coisa rara no futebol. A gente tem, às vezes, uma equipe que ataca 100 vezes e faz um gol, ou seja, a defesa prevaleceu 99 vezes. Então, o futebol, pela natureza dele, é um jogo de defesa. Né? A defesa sobressai no futebol. No basquete é diferente, tem jogo com mais de 100 pontos sempre, então o ataque sobressai a defesa. E aí eu te coloco uma outra questão em cima disso, Maurício, que para mim ela é muito, muito evidente também. Eu citei que você jogou em um futebol diferente, décadas de 80 e 90, e a gente tem impregnado na nossa cultura, e aí isso para mim não mudou, que o protagonismo do jogador está sempre com a bola. É muito difícil hoje você colocar na cabeça de um jogador aqui no Brasil que ele sem a bola é importante. Então, se você disser para o garoto, olha, você tem que ficar na ponta ali, dando amplitude para a equipe, você vai ser importante, mesmo se você não pegar na bola. Ainda é difícil para o nosso jogador entender isso. Vai também nessa questão, você que está no dia a dia trabalhando, Maurício, no convencimento do técnico, nesse jogador também ter o entendimento de que ele é importante, mesmo se ele pegar menos na bola? É engraçado isso que você está falando, né? Outro dia eu estava conversando com o Cláudio Caçapa, ele trabalha no Lyon da França, né? Depois a gente estava conversando algumas coisas na parte de realmente dessa tomada de decisão, porque às vezes você tem que ter um cuidado quando você fala para um atleta, pô, faz amplitude, fica na tua amplitude lá, e você vê que o atleta às vezes ele não sai daquilo, né? Ele fica na amplitude e a situação de um tiro para frente, uma suposta ataque ao espaço, no vertical, sabe? E aí uma série de coisas que a gente observa, né? E tem que tomar um cuidado danado para falar isso para a rapaziada de hoje, né? Que eu concordo muito com isso daí, sabe? E até outra coisa, Marcelo, que a gente estava conversando,
a situação do lançador, né? Daquele grande lançador, que a gente tinha muito isso no Brasil antes, né? Que era o cara que pegava a bola ali um pouquinho atrás da linha intermediária, o cara deixava o cara na cara do gol, né? Até o fato da gente conduzir hoje os trabalhos com muito campo reduzido, eu acho, na minha opinião, foi um dos principais fatores que acabou com essa característica do jogador brasileiro, que era o grande lançador, o cara que pensava o jogo, que ele conseguia colocar uma bola de 30, 40 metros, exatamente porque os caras conheciam essa qualidade dele, e às vezes quando você reduz esse trabalho no dia a dia, ele não tem, por mais que ele seja um cara grande lançador, mas o espaço é curto, ele não tem espaço para fazer aquilo dentro dos treinos que você dá. Então você tem que descobrir esse talento e desenvolver num campo grande, desenvolver falando, esse cara tem a capacidade de deixar você na cara do gol, trabalhar isso aqui. Então uma série de coisas que eu acho que o dia a dia te traz, e você com as suas ideias, com o conhecimento e até com a prática, né? Porque você tem que praticar isso e conseguir colocar isso tudo dentro do teu grupo, né? É muito importante isso daí, cara. Tô sintetizando 2 exemplos aí que responde tudo isso que você está me falando, sabe? Não, com certeza, com certeza. Então, E é aí, por aí que a gente estava conversando. não, e é muito rico essa fala sua, porque a gente importou muitas vezes esse treino que se faz fora do país, mas o importar por importar, né, trazer de fora sem um entendimento da nossa cultura, ele não tem uma eficácia muito grande. E aí eu queria entrar em outro tópico, que é a questão do treinamento, porque eu não imagino um jogo de qualidade sem um treino de qualidade. Eu sei que você valoriza muito o treino, né, Maurício? Eu já vi treino seu e é impressionante a capacidade que você tem ali. A troca de energia sua com os jogadores é incrível, né? Falo de feedback, você a todo momento ali orientando, dando reforço positivo, né? Porque o consertar por consertar sem dar o reforço positivo, ele às vezes passa a não ser muito interessante. Mas você não, né? E eu vi o carinho seu com cada jogador também, com trabalho individual, com trabalho setorizado. Então eu sei que você valoriza muito o treino. Você tem alguma metodologia preferida, Maurício? Ou vai muito do que o grupo de jogadores te oferece? Porque cada um traz uma bagagem ali. Você fala de um elenco profissional, você tem caras que estão treinando numa categoria de base, já num time profissional, sei lá, desde o cara que está há 7, 8 anos até o cara que já tem 20 anos de bagagem, né? Então, vai depender muito disso. Mas, enfim, como que você encara o treino? Como que você trabalha com uma metodologia específica? Eu queria muito ouvir sobre isso, Maurício, por favor. Vai. Eu procuro trabalhar primeiro, com muito respeito com o atleta, né? O respeito é uma coisa fundamental, e quando o atleta percebe que você realmente está ali para tentar passar o teu conhecimento para ele com o máximo respeito, né? Eu acho que isso daí você acaba adquirindo a confiança do atleta, que é muito importante, né? Porque para você cobrar atletas, seja lá qual for o nível de atleta, né? Se você não tiver respeito, realmente não fica uma situação boa, né? E quando o atleta sabe que parte dos caras que estão no comando, esse respeito, esse carinho, né, essa auto que você procura dar confiança para o cara a todo momento, mesmo no momento que ele erra, que ele está fazendo um movimento errado, e você, com a sua expertise, com o seu conhecimento, você vai introduzindo e falando para ele, vamos lá, mas faz dessa maneira, aí ele começa a acreditar naquilo, começa a fazer o movimento certo, começa a fazer as coisas que tem que ser feitas de um atleta profissional. Com certeza isso daí vai te criando um elo importante com os atletas, né? Eu acho que é fundamental isso que você falou, dessa gestão de pessoas, né? Passa muito por isso, adquirir o respeito do teu grupo de futebol, né? Nas individualidades e no coletivo, para que você possa, durante os trabalhos, possa realmente usar as suas ideias com o máximo respeito e tentando melhorar o atleta o tempo todo, né? Parte do princípio do treinador, isso eu tenho comigo muito, você tem que passar na vida do cara, do atleta, e melhorar o atleta. Você tem que passar por um clube de futebol e melhorar o teu grupo de trabalho, né? Eu acredito muito nisso. Os caras que foram mais importantes na minha vida como atleta de profissional foram os caras que às vezes me deixaram com raiva, que falaram alguma coisa para mim que eu não gostei, sabe? Então, eu acho que aí que eu evoluí. Com esses caras eu evoluí. Com o cara que passava só a mão na minha cabeça e não falava a verdade para mim, olhando para mim, realmente eu não aprendi muita coisa. Mas os caras que foram duros comigo, que falaram a verdade, o que eu precisava,
Eu fiquei chateado com o cara no momento, mas eu vi que o cara foi realmente um cara que ele estava falando a verdade. E ali foi que eu evoluí na minha carreira. E eu procuro fazer isso também no meu trabalho. Não, e é fato, porque eu já vi treinamento, então eu posso falar que a troca de energia, a intensidade que você cobra dos jogadores, ela é extremamente positiva. Ô Maurício, eu queria te colocar uma outra questão pelo seguinte, às vezes, meia-culpa nós da imprensa, eu falo de uma maneira geral, claro, sem citar A ou B, a gente tem às vezes o costume de falar que técnico jovem é estudioso e técnico da velha guarda é mais boleiro e não gosta dos livros, quando não é verdade. Eu conheço o cara de mais idade, mas que está super atualizado, o contrário é verdade também. O cara às vezes tem idade de 35 anos, mas cabeça de 70, né? O cara, não, com todo respeito, mas ele tá lá atrás. Então, eu quero citar bem que não está na idade. Não dá para rotular isso, né? O cara velho não é estudioso, é boleiro, e o cara novo é estudioso. Não, tem cara novo que não gosta de livros, de metodologia, não estuda. Eu sei que você valoriza muito isso. Então, eu queria entender como que é essa mescla sua, dessa trajetória que você traz como jogador. Você jogou em alto nível, você jogou no Santos, você jogou fora do país, e agora você também com a licença da CBF, com passagens como auxiliar, com grandes treinadores, e agora na carreira de treinador. Como que é essa gestão do ambiente, Maurício? Como que é balancear os estudos, o material que você tem teórico com essa prática de ter sido jogador? Fundamental, fundamental. Eu trouxe isso para minha carreira. Eu entendi realmente isso. Eu era um jogador de futebol raiz que precisava me tornar profissional. E eu precisava. Marcel? Estou te ouvindo, Copertino. Voltou? Voltou. Voltou. E eu precisava da teoria, porque eu sabia que a linguagem que estava sendo falada dentro do novo contexto do futebol seria importante para o processo final da formação como treinador de futebol, né? Eu também vejo isso que você está falando, às vezes os extremos, né? Ou o cara é muito raiz, ou o cara é muito teórico, né? Mas eu entendi e trouxe para minha carreira que é importante ter esse equilíbrio. E quando eu vou dentro do campo, tem jogadores que você tem que falar mais raiz, principalmente os mais que têm mais idade, os mais experientes, né? E os jogadores jovens que já vêm de uma linguagem que é uma linguagem mais dessa nova glossário do futebol brasileiro, mundial, né? Que são as transições, estudos que são temporizar. Eu procuro também me adaptar e falar também a linguagem deles, né? Eu acho muito importante, porque comunicação, fatores importantes dentro de uma conquista de grupo. Se eu falar para o Felipe Melo transições, né, um exemplo, de repente ele fala, Maurício, fala uma coisa mais mais simples. E se eu falar, de repente, chega a porrada, Verón, né? Um exemplo, né? São dois parâmetros aí, numa linguagem mais raiz, e de repente o Verón pode não entender. Então, eu estou falando especificamente do meu último trabalho, né? Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio dentro de você, você tem que ter os dois caminhos e, em detrimento às pessoas e os jogadores que você está falando, você vai encaixando a tua linguagem. Eu acredito que daqui a pouco vai chegar um momento que esse novo glossário vai estar predominantemente ativo em todas as conversas, né? Porque os jogadores mais experientes vão estar parando e, naturalmente, a linguagem vai ser só uma, né? E, às vezes, você fala uma coisa ou outra que não muda no futebol, né? Tá de migué. Isso aí nunca vai mudar no futebol, né? Pô, ele caiu no chão, tá de migué. Todo mundo, o jovem e o antigo conhece, né? Então, eu acredito muito nesse tipo de comportamento que eu faço com as pessoas que eu estou trabalhando. Não, isso é muito legal, porque talvez para alguns mais jovens falte isso, né? Essa gestão do ambiente que os mais experientes eles conseguem fazer bem, né, Maurício? Se a gente pegar alguns técnicos que foram vitoriosos aqui no nosso futebol, talvez eles não tivessem muitos recursos táticos, metodológicos de treinamento, mas eles sabiam fazer o ambiente trabalhar a favor deles e isso dava um resultado, né? Não dá para ir muito atrás. Eu considero o Felipão um mestre nessa arte de lidar com o grupo, lidar com os jogadores. O próprio Joel Santana,
né? Ele conseguia ali convergir as forças do clube para o trabalho dele dar certo. Porque no final, vocês treinadores querem ganhar os jogos, né? Vocês vivem disso. Se não ganhar, vocês são mandados embora, né? Então, quem consegue agregar isso aí, fazer as forças do clube trabalharem ao seu próprio favor, eu acho que já sai na frente muito, em muitos momentos. Eu acho até, Maurício, te colocando isso, muitas vezes essa questão da gestão desse ambiente, do contexto, da comunicação, da liderança do treinador, ela é até mais importante do que os aspectos táticos, técnicos e de treino, não é? Fundamental. Vou te falar que é fundamental esse primeiro plano da tua gestão e do teu chegar no clube, sabe? Porque se você realmente chegar de uma forma diferente, que a gente fala uma forma errada, querendo de repente impor as coisas que você acha e pensa, de repente pode não dar tão certo, né? Nessa tua continuidade dentro do grupo. Eu acho que é fundamental você chegar, conquistar as pessoas, conquistar o ambiente, né? Saber o que está acontecendo, conhecer os movimentos e o jeito de cada um trabalhar, e você com o seu grupo de staff, deixar tudo isso, e aí sim começar o teu trabalho, aí sim colocar teus planos de ideia de trabalho, de treino, até no plano físico, né? Porque às vezes você precisa dar esse equilíbrio também para a rapaziada. Às vezes tem uns que estão meio abaixo, outros estão já no ponto que tinha que estar, mas tem que dar uma segura. Enfim, uma série de tomada de decisão que é importante o cara que vai comandar ter esse discernimento do que está acontecendo dentro do clube. Para aí sim, você conquistar as pessoas com a tua conversa, com muito respeito e com o teu modo de trabalhar, e aí sim começar a colocar as tuas ideias, os treinos, a característica que você acha que vai encaixar com aquele grupo, o jeito, o modelo de jogo, uma série de fatores que vem depois dessa conquista. Maurício, para a gente já partir para o nosso final, eu queria te perguntar o seguinte: você é de uma geração de jogador que você, imagino eu, foi educado com a pedagogia da rua. Você deve ter tido aquelas 10 mil horas de prática quando você era criança, adolescente. Você é praticamente da mesma geração que eu. A gente jogou muita bola na rua, né? E hoje essa molecada, ela por N fatores, né, Maurício? Pois é, mas a geração atual, por N fatores, o mundo mudou, ela não tem isso, né? São várias opções hoje. O moleque tem o celular, tem o videogame, tem o shopping, tem o cinema. Esse jogador está chegando para você, Maurício, muito diferente daquela época sua, quando você era jogador. Falo até em termos cognitivos, em termos corporais, porque imagino que, poxa, a gente ficava na rua, a gente subia em árvore, a gente corria, jogava descalço no paralelepípedo. Hoje é perigoso fazer tudo isso, hoje são os condomínios. Então, até uma relação com o corpo desses garotos hoje, de fazer esses movimentos, é diferente. Como que chega esse jogador para você hoje? Ele está diferente mesmo? Há um atraso? E te coloco perguntando mesmo para saber a sua opinião. Está pior do que as gerações anteriores que tinham essa prática, tinham essa pedagogia da rua, Maurício? Você sabe que o futebol de rua é uma coisa que eu sinto muita falta. E com certeza mudou o jogador brasileiro. Porque na minha época, quando você jogava futebol de rua, pô, ia ter um contra. Outra equipe tinha cara de 30 anos, tinha cara de 26 anos, tinha cara de... Você tinha 17, 16. Então, pô, era uma situação que você estava jogando com clientes que, de repente, não poderiam ser tão rápidos ou tão fisicamente como você, mas o cara já era experiente, tinha uma malandragem. Uma série de coisas que desenvolve o jogador, sim. Eu acho que hoje em dia o menino já não joga tanto futebol de rua por uma série de questões, questão de segurança, questão realmente que não dá mais para fazer isso. E na nossa época isso era normal. Montava um gol caixote na tua rua lá e saía campeonato, né? Os carros passavam, o cara tinha que desviar. Porque se o cara tentasse parar, pô, o próprio cara, o motorista, falava, não, o cara parava para ver o jogo, pô. Então era sensacional isso, né, cara? Então hoje realmente acabou. O atleta é diferente, o atleta tem outro tipo de... vai para o society, são outros professores, são, né, uma coisa mais diferente do futebol de rua, né? E com certeza mudou, sim, a característica, a extinção dos campos de várzea, que eu acho que formava muito jogador também, com
a maragem, né? No bom sentido, o cara era safo, o cara conseguia fazer coisas diferentes, realmente, porque a várzea te dava muito isso, né? Pô, a torcida invade o campo, você tem que sair. Então, era uma série de coisas sensacional que hoje em dia não existe. Então, procurar realmente no desenvolvimento do atleta dentro do clube, fazer com que isso volte à sua raiz e com o máximo de informação que você tem, dentro da sua capacidade de poder passar isso para o atleta no momento certo, eu acho que é legal, né? Mas eles não vão ter a oportunidade de viver isso daí, né? Porque realmente acabou, né? Os campos e a rua realmente ficou para trás. Não, cara, a sua resposta foi muito rica, porque você citou a hostilidade do ambiente de rua, né, Maurício? É você aprender a resolver os problemas com o cara mais velho que você, o cara maior que você, e você ter que jogar, né? A torcida invadindo. Até o Luxemburgo chegou a falar sobre isso com o Patrick de Paula, né? Pô, o cara vai ter medo de bater pênalti na final do Paulistão? Ele jogava lá na taça onde ele morava lá, que tinha tiro e tal. Essa hostilidade da rua, né? Que os ambientes hoje não reproduzem, são raros, né? Como esse caso do Patrick. Exatamente, eu vi o Vanderlei falando, a gente conversava muito sobre isso, sabe? E uma vez ele deu essa entrevista aí, realmente ele falando sobre o Patrick, e assim como tantos outros jogadores que também ainda existe, né? Ainda existe, mas é mais difícil o cara da comunidade virar um profissional, né? Principalmente hoje em dia as coisas são diferentes, então, mas a gente quando vê um jogador também raiz, identifica facilmente, né? O Patrick de Paula é um jogador raiz. Você vê no domínio dele, o jeito que ele mata a bola. É diferente do cara que é formado na escolinha e depois ele veio para o Palmeiras ou para qualquer outro clube de base e começa a trabalhar, né, nas suas origens ali. O cara que é de várzea, que chega no profissional, ali, rapidamente você identifica. O jeito dele dominar a bola, o jeito dele correr, a malandragem, a proteção um pouco diferente dos atletas que são criados e feitos dentro do clube. Perfeito. Maurício, muito obrigado pela sua atenção, cara, foi maravilhoso. Tenho certeza que quem acompanhou a gente também aprendeu muito, também gostou de ouvir as suas reflexões, suas ideias sobre futebol. E eu sempre deixo a última pergunta seguinte: a gente está gravando esse material no dia 11 de dezembro de 2020. A gente está vivendo numa pandemia, mas se Deus quiser, isso aqui vai passar o quanto antes, a nossa torcida. E a última pergunta que eu faço, para deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais, é a seguinte: se daqui 3 anos, dia 11 de dezembro de 2023, nós fôssemos fazer uma nova entrevista, qual tema você gostaria de estar falando? O que você acha que nós estaríamos falando sobre futebol brasileiro, sobre futebol mundial, sobre a sua carreira, enfim? Você acha que daqui 3 anos, como que você projeta esse mundo do futebol, essa nossa história, essa trajetória sua que você está construindo de maneira brilhante, né? O seu caminho, ele é traçado para um sucesso, porque você faz por onde, enfim. Então, essa é a última provocação. Maurício, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer falar contigo. Prazer todo meu, Marcelo. Pô, eu queria estar falando sobre o meu título brasileiro, né, que eu acabei de conquistar com alguma grande equipe no futebol. E você tendo o prazer de ser um dos que estariam me entrevistando aí, né? Então, se tivesse a oportunidade de projetar isso daqui a 3 anos, com certeza. Maurício Cupertino, treinador de alguma equipe que teria campeão brasileiro e ia sair de férias, descansar um pouquinho. Eu estava dando a última entrevista aí para você. Que legal, Maurício. Obrigado, viu, cara? Sucesso e com certeza, talvez até antes você conquiste esse objetivo, porque você é um cara que se dedica e a sua carreira mostra por si só onde você chegou e com certeza você vai chegar ainda mais longe. Cara, obrigado e parabéns, hein? Obrigado, Marcel, pelo oportunidade falando com você, com o seu público aí. Grande prazer, tá? E um ótimo dezembro e de final de ano para você. Tá legal? Grande abraço. Valeu.